Fala, família, aqui quem fala é o Davi. E a senhora Karen. Seja bem-vindo a mais um react da nossa última investigação no posto de gasolina, onde a gente viu uma criatura corpórea, né? Vimos a mão dela, na verdade. Dessa vez foi muito nítido, né? No cemitério, por conta que eu tremi, não deu pra gente ver muito, mas dessa vez esse fenômeno foi bem claro, o que fez inclusive muitas pessoas dizer, não, cara, é muito claro, não dá nem pra acreditar. Infelizmente, meus irmãos, a questão espiritual, ela acontece assim mesmo. Quando aparece, né, nitidamente as provas, a gente já está preso numa bolha tão grande, desde criança, já fomos preparados para isso, para rejeitar, que você rejeita mesmo. Né? Não é porque a pessoa é mal ou burra, não. É porque a pessoa também já viu, principalmente agora, né, em tempos de canais, tanto fake e tanta mentira, que quando aparece alguma coisa, as pessoas já estão prontas a rejeitar. Tem um filme que eu vou recomendar para vocês, que ele é terrivelmente ruim, certo? Já vou dizendo, é um filme ruim, mas que ele mostra esse contexto. Se chama A Anfitriã, né? Se trata de um casal de youtubers. Eles têm um canal onde eles fazem análise de hospedaria. Eles vão para os hotéis, ficam e aí eles avaliam o lugar. Eles já tiveram no auge e aí começa a cair as visualizações e tal, eles procuram lugares mais exóticos para tentar ver se recupera essa audiência. E nisso, essa anfitriã, ela é uma psicopata. Ela começa literalmente a assassinar os dois e eles, desesperados ali, começam a gravar o que ela está fazendo. E aí os inscritos, os próprios inscritos, começam a se desinscrever do canal, deixar dislike e dizer, nossa, agora vocês baixaram demais o nível, esse desespero pela audiência, eu vou cancelar a minha inscrição e tal. E enquanto a dona tá matando os dois. É bem interessante esse filme, A Anfitriã. E eu vejo muito isso hoje, nesses dias, né? Não importa o que você faça, a galera tá pronta para rejeitar, né? Se pega nítido, a pessoa rejeita. Se não pega, ela rejeita também. Se o camarada vai lá, aí ela diz que é mentira, porque se fosse verdadeiro o cara não ia. Se o cara corre, aí é mentira, porque se fosse ia ver alguém lá. Assim, não tem como. Né? Então é por isso que nem Cristo agradou a todos, ele que era perfeito. Nessa investigação, meus irmãos, a gente já estava nesse lugar, foi o lugar mais demorado para a gente detectar algum fenômeno, mas também quando apareceu foi muito forte. A primeira coisa que a gente identificou ali, e se você prestar atenção na investigação, você vai ver, tem uns móveis dentro, né? Uma área bem deserta e tem móveis bons. E aquela janela estava quebrada, aquela porta de vidro estava quebrada. Provavelmente, na minha visão hoje, eu digo que foi aquela mão. Provavelmente ela já aconteceu outras vezes sem ter ninguém ali e ela forçou, né? Você vê que ela forçou tanto que deixou marcas no vidro, porque vem com uma fumaça. Eu olhei bem aquela fumaça e é enxofre puro. Enxofre puro. Se você olhar quando eu coloco a câmera para baixo, assim que eu olho, porque ela está na minha cabeça, eu olho para o chão, você vai ver um pó, né? Então esse pó é enxofre puro. Eu senti o cheiro na hora, mas não consegui lembrar o que era, né? Mas quem já usou pedra de enxofre, quem já teve contato com enxofre de verdade, sabe do que é que eu estou falando. É um pó meio amarelado, família, era o que estava lá. E foi isso que deixou as marcas, né? Então a mão, ela pressionou bastante o vidro. Acredito que se talvez a gente não tivesse se assustado ou iluminado, era provável que a gente visse ela quebrando outro vidro daquele. Né? Porque não tem outra explicação, por causa dos móveis. Os móveis são bons, vocês viram que os móveis são novos, e se ali estava sem proteção, as pessoas que vão passando ali na rua, é uma área que está parada, mas passa muito veículo, então alguém sempre está com problema no carro, dá uma paradinha ali para olhar a água, ver óleo, né? Dá uma reparada no carro, viria os móveis, viria a janela, a porta de vidro quebrada e iria entrar e roubar. Simples assim, já estava no carro mesmo, bota na mala, acabou. Principalmente as picape, né? Mas você vê que ninguém fez isso. Então já é um indício, né? Que não foi ninguém que quebrou para roubar. É um fenômeno que quebrou, não tenho dúvida disso. Então são coisas que acontecem assim para a gente ver o contexto das coisas. Se você pegar, família, os filmes de 1930 a 60, o que você vai observar é que há muitos relatos, milhares de relatos, que essas entidades aparecem como criaturas corpóreas. Toma a forma da pessoa, tem gente até que considera que é espírito, né? Eu não, eu vejo que são entidades que tomam a forma inclusive da pessoa, imita a voz, mas não são as pessoas de verdade. Eu acho que quem falece essa minha crença religiosa cristã, né?
tá esperando julgamento ou tá na mão de Deus lá, das duas uma, né? Mas eu não creio que são os mortos, as almas das pessoas que realmente faleceram. Eu acredito que entidades que inclusive ajudaram aquela alma a ter esse destino final, a pessoa perder a vida, elas ficam por ali, elas continuam ali, procurando o outro para se apregar, né, nessa pessoa e infernizar a vida dela. Então elas tomam essa forma. Essa é a minha crença, né? E muitos de vocês entendem, a gente tem bagagem, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui um bem antigo e bem... aqui, ó. Esse é bem clássico, né? Eu acho que você já deve ter visto até na banheira do Gugu, né? Dá uma olhada no rosto dela, ó. Essa é a famosa loira do banheiro, a verdadeira. Esquece que você viu ali na lenda do Gugu, né? Aquelas besteiradas todas. Eu fui atrás da lenda original, peguei um livro muito antigo e encontrei, ó. A lenda original surgiu de uma garota de 14 anos, nascido no século XIX. Ela se chamava Maria Augusta de Oliveira Borges, em Guaratinguetá, em São Paulo. Vem daí. E é uma história muito triste dessa moça, certo, família? Olha como é que aconteceu. Diz a lenda que Maria Augusta era filha do Visconde de Guaratinguetá e foi obrigada a se casar com apenas 14 anos com o conselheiro Dutra Rodrigues, um homem que era muito mais velho e que tinha grande influência. Infeliz com o casamento arranjado, ela vendeu suas joias e fugiu para Paris em 1884, aos 18 anos. Ela aguentou, né, esse casamento por 4 anos, depois pegou as joias que o próprio marido dava a ela, era um marido velho, mas gostava dela, porque eu até falo isso, eu falei isso no outro canal, o pessoal ficou revoltado. Eu acho que se tem o consentimento da pessoa, claro, né, com consentimento, uma pessoa mais velha, quando casa com uma menina jovem, vamos dizer 16, 17 anos, ele vai tratar ela muito melhor do que outro de 16 trataria, porque já é um cara experiente, já é um cara que já formou sua vida, e ele na verdade está procurando uma pessoa para deixar a riqueza dele, né? E é o caso dela. Nesses 4 anos, ela ganhou todo tipo de joia, o que tinha de joia em Guaratinguetá, o que tinha de vestido bom, tudo foi para a mão dela. Eu tratava ela com muito carinho, não batia nela nem nada. Mas ela, com aquela coisa, né, de que eu vou tomar as rédeas da minha vida, pegou essas joias, vendeu, e o dinheiro foi tão bom, mesmo ela vendendo barato, que ela conseguiu ir para Paris, coisa que nunca foi barato. Não é barato hoje, imagine naquela época, certo? Aí veja só o destino dessa moça, né? Ela viveu lá se prostituindo até 1891, quando adquiriu raiva, provavelmente por uma mordida de animal infectado, pelas ruas imundas por onde ela andava. Ela faleceu aos 26 anos e seu atestado de óbito sumiu, provavelmente para não envergonhar a família que trouxe o corpo de volta ao Brasil. Ela foi colocada em uma urna de vidro no casarão da família, enquanto seu túmulo ficava pronto. E muitas pessoas foram ver o corpo. Amélia Augusta não queria enterrar a filha, né, a filha Maria, mesmo com a sepultura pronta. Foi aí que ela própria começou a ter visões da filha, pedindo para ser enterrada, e com isso ela concordou com o sepultamento. Então, em primeira mão, ela queria deixar a filha ali, né, conservar o corpo, ficar sempre olhando ela, que era como se ela estivesse viva. E aí ela começou começar a enxergar a própria filha pedindo para ser enterrada. Eu tenho aqui algumas lendas de tribos nativo-americanas, meus irmãos, e é bem interessante que o costume dessas tribos, mesmo sem ser cristã nem nada, também era de enterrar. E inclusive eles acreditavam que as pessoas poderiam, até tem aqui os desenhos, família, virar um monte de criatura caso não fosse enterrada. Aqui, ó, algum deles, ó, Ventalas, isso tudo era gente, ó, Ventalas, isso era o tipo de demônio que a pessoa poderia virar, ó, vira loucas, tá vendo, ó? Essas lendas são de nativos americanos. Eu tenho um monte, é porque não dá para eu resumir tudo aqui não, família, mas eu vou aos poucos com as investigações mostrando para vocês, certo? Então, ó, esse Rochenon, ó, tem um monte aqui. Eles acreditavam, se você não fizesse um enterro com todo o respeito e com os cultos religiosos de cada tribo daquela, se você simplesmente jogasse o corpo como se fosse um animal, essa pessoa começava a se transformar em outras coisas e vinha fazer mal, ceifar vidas, trazer doenças, pragas e etc, etc. Então já mesmo, né, povos mais, vamos dizer assim, mais ignorantes já tinham esse costume, e não era porque eram bonzinhos ou civilizados, era simplesmente porque eles começavam a ver o corpo. Então daí, né,
tem algum fundo de verdade, inclusive o motivo pelo cemitério serem de ferro e tal, tudo isso eu explico aqui, família. Um dia eu quero lançar esse livro para vocês, né, que é o meu diário. Então a mãe começou a ver e permitiu que a filha fosse sepultada, né? Os boatos diziam que Maria foi amaldiçoada pelas esposas traídas dos seus clientes da Europa. Então, pessoas que mexiam, né, mulheres que mexiam com magia negra, devem ter feito algum trabalho para ela, né, pela traição que os seus maridos, ela nova, né, 18 anos, nessa vida. E naquela época não era tão simples, né, você conseguir uma aventura fora de casa. Então a maioria tinha que pagar mesmo, né? Então as esposas destinavam todo o ódio, não no marido traidor, mas nas moças, né, que disponibilizavam esse tipo de prazer. Um pouco mais de 10 anos depois, em 1902, a mansão deu lugar à Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves, ou seja, a mansão se transformou, né, em uma escola. Foi só ela ser inaugurada e os relatos de um espírito que vagava pela escola já começou naquela época e era chamada de loira do banheiro. Os alunos relatavam ver uma loira andando pelos banheiros da escola e abrindo torneiras. A aparição deixava um forte cheiro de perfume feminino antes ou depois de aparecer. A lenda ganhou mais força e se espalhou pelo Brasil em 1916, quando um incêndio misterioso comprometeu boa parte do prédio. Muitos acreditam que foi a fúria do espírito, que aliás não era nada sexo, imagem com tufos de algodão nas narinas, pedindo água ou para ser enterrada. Então aquela coisa romantizada, né, que a mídia fez, sexualizada, de colocar uma loira bonita, né, geralmente de camisola vindo atrás dos rapazes, não era nada assim, ó. O relato real, né, isso inclusive está no livro histórico, ela tinha isso aqui, ó: tufos de algodão nas narinas, pedindo água ou para ser enterrada. Acredita-se que ela pedia água, sentindo ainda os efeitos da doença que a matou, pois a raiva, doença comum na Europa naquela época, ela causa desidratação. E ao contrário do que dizem pessoas açucaradas, esse tipo de espírito pode matar sim, certo? Espíritos que tiveram esse tipo de falecimento violento ou muito problemático podem apresentar certos padrões de comportamento, parecendo ser a mesma entidade. Nestes casos, assim, é difícil se livrar deles, pois estão ligados ao lugar. Nesse caso, sal grosso, ervas e oração podem ajudar a se livrar desse tipo de entidade. Aí aqui continua, né? A história é bem extensa, certo? Mas aqui é só para vocês terem uma noção. Aqui também uma foto, né, de algum tipo de espírito desse. Então, assim, por ser espírito, família, a gente não tem sombra de dúvida, né? Eles somem, eles atravessam parede. Agora, o que eu duvido muito é que seja realmente de pessoas. Eu acho que pessoas não se tornam isso, né? Mas entidades malignas, provavelmente, que se agarrou nessa moça e levou ela por esse caminho até destruir a sua vida, isso é real, né? E é o que a gente tem detectado. Eu vou dizer para vocês que o meu medo mesmo, como aquela caçada no cemitério, não é na hora que eu vejo o fenômeno. Claro que a gente se assusta porque o corpo da gente não é acostumado com isso. Não tem como. Eu sou acostumado. Conversa. Toda vez que você vê um fenômeno, você vai se arrepiar. O seu corpo rejeita aquilo ali. Não é natural, é sobrenatural mesmo. Então você sente essa rejeição do seu próprio corpo com aquele fenômeno ali. Mas o maior medo, além desse, né, que você sente por causa do corpo, medo real, perigo real, vou colocar assim, medo a gente sente, o perigo real mesmo não é na aparição, ela não vai vir tentar apertar meu pescoço nem nada, mas é a série de acidentes que acontece depois, de má sorte. Era isso que os antigos tinham tanto medo. Inclusive, os antigos eram muito supersticiosos, porque o pessoal jogava sal, o pessoal orava, o pessoal tinha erva, tinha incenso, tudo para espantar. Algumas dessas coisas ainda são mantidas, né? Principalmente por gente mais rica. Você vê como é o negócio, né? Os altos graus, você vai assim, aí tem um tipo de estátua ali que você não entende o que é, um tipo de planta. Tudo isso para afastar mal olhado, maus espíritos e tudo isso, má sorte, né? Então é essas coisas que acontecem. Se você pegar esses filmes que eu citei para vocês, filmes mais antigos, entre 1930 a 60, 70 ali no máximo, você vai ver sempre isso. As aparições, tinha um quadro inclusive no Fantástico, antigo, que era Isso é Fantástico mesmo, passava no Fantástico da Globo. Eles mostram um casal, o casal vinha, depois eu quero mostrar isso aqui para vocês, mas vou só dar uma resumida. O casal vai socorrer uma pessoa que está pedindo ajuda, que acabou de capotar o carro, e a pessoa diz: mas você não está sozinha, deixa eu lhe levar.
E aí a pessoa, não, mas eu preciso ir no carro, preciso ir no carro. E quando eles chegam lá, a pessoa some e quem tava, o corpo dessa pessoa tava lá. Depois eu vou mostrar isso aqui para vocês em alguma caçada. Então, assim, era isso que se via, né? Era a aparição corpórea. Mas as pessoas estão acostumadas também com Gasparzinho. Não, tem que ser fantasma, tem que ser transparente, tem que passar como um vulto. Assim, pessoas que não entendem nada, né? Sempre falando demais. Mas a verdade é que eu creio que a gente ainda deve encontrar isso por aí. Alguma entidade personalizada de uma pessoa que vai conversar com a gente, que vai pedir ajuda e que simplesmente vai desaparecer. Eu não duvido que a gente encontre isso. Eu, inclusive, procuro. Mas eu sei que eu vou ter muito medo, né? Mas que você nem sabe. Se você conversar com caminhoneiros, principalmente caminhoneiros mais antigos, eles vão dizer: olha, já levei, já dei carona. Quando eu olhei, a pessoa desceu ou simplesmente sumiu do banco, né? Num piscar de olhos, você bate o olho, você não vê ela sumindo, você só vê o canto limpo. Acontece, família. Então, é muita coisa, né? Infelizmente, a mídia woke, ela estragou muito, né, a realidade dos relatos reais, porque antigamente as coisas eram feitas em cima desses relatos, né? Hoje não, hoje um dia o pessoal faz um filme para dar aquele sustinho, para fazer a galera vibrar, né? Inclusive quando você pega um filme desse, baseado em história real, em relatos reais, é antigo, e você bota um cara mais jovem, ele vai dizer: ah, esse filme é muito chato, né? Ele nem consegue prestar atenção na história, porque ele está acostumado a ver aquelas coisas demoníacas correndo atrás, quebrando, virando a cabeça da pessoa ao lado, rasgando, né? Tem um filme, inclusive, um lixo, que é de um palhaço aí, né? Que ele fica olhando e é um filme bem... É terrível o filme, né? Eu até esqueci o nome da droga. Mas ele foca só nisso, né? Mostrar só isso, dando-se a história, dando-se a lógica. Enfim, família, mas é isso. Eu espero que você assista essa investigação com outros olhos, preste muita atenção no fenômeno, porque eu creio que a gente hoje está atravessando o início das dores, e por isso mesmo é que está ficando mais fácil encontrar, embora isso não tenha sido nada fácil, que foi aí pelo menos uns 4 anos, 3 anos monitorando aquela área ali, para sair essa investigação para vocês. Certo, família? Então é isso. Quer dizer alguma coisa? Não, é verdade. Agradecer os membros, né? A gente chegou a 10 membros, e depois eu vou passar a lista aqui de cada um, certo? Agradecer e obrigado mesmo. Lembre-se que os membros têm acesso 7 dias antes, pelo menos, à investigação. Quando a gente não tem nenhuma pronta é que não sai, certo? Uma semana ou outra, mas sempre a gente está colocando. Beleza, família? Então é isso. Deixa aí a tua opinião. Espero ter esclarecido mais. Qualquer hora eu vou liberar isso aqui para vocês, né? O acesso para alguns inscritos por um valor para ajudar a gente também. Mas eu creio que eu vou até soltar isso aqui primeiro nesse canal, certo? Para que vocês desse canal aqui tenham prioridade, já que vocês são mais ligados nos assuntos paranormais. Beleza, família? O nosso diário, uma hora, vai chegar na sua mão com as lendas verdadeiras e pesquisas reais. Inclusive, o que me fez, né, partir para esse lado de investigação. Fique com Deus, um abraço e... Fui!